A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, galerinha do primeiro ano. Sou a professora Andresa Mendes e vamos hoje continuar os nossos estudos de arte com o tema Arte na Pré-História. Então, eu espero que estejam todos bem, espero que todos tenham aproveitado esse período de recesso para renovar as energias e também para descansar um pouco, porque a partir de hoje a gente volta com nossas atividades online, com as nossas aulas online, ok? Então, na aula passada de arte, antes do recesso, a professora Nani falou para vocês sobre a arte egípcia. E na aula de hoje, a gente vai estudar a arte na pré-história. Então, é um tema de fácil compreensão, visto que alguns elementos que a gente vai ver hoje na nossa aula de arte, vocês já estudaram na disciplina de História. Então, é um tema fácil, né? E que se vocês conseguirem prestar atenção direitinho em todos os elementos que eu vou citar, vocês conseguem, né, aprender o conteúdo, ok? Então, vamos dar início aqui ao nosso primeiro slide, que eu coloquei para vocês uma breve caracterização, né, do que foi a arte na pré-história. Então, a arte na pré-história manifestou-se de diferentes formas. As motivações mais comumente mencionadas são que as populações pré-históricas faziam esses registros como forma de... Primeiro ponto, esses registros, eles eram feitos, né, com a finalidade de representar, né, de registrar o cotidiano, apenas por registrar. Então, nesse caso, o registro artístico seria no sentido arte pela arte, ou seja, no sentido de simples representação do cotidiano, né, do dia a dia daquelas pessoas. No próximo tópico, temos aí também que a arte na pré-história tinha como finalidade registrar, com fins ritualísticos, de criar uma conexão do homem com a natureza. Ou seja, era comum, naquele momento, também ocorrer a representação de figuras da natureza. E tudo isso atrelado a certos rituais que eram praticados, né, durante aquele período, ok? Próximo slide, temos aí a divisão, né, da pré-história em 3 períodos, que para facilitar, né, a sua compreensão a respeito do assunto, é importante a gente considerar esses 3 períodos, ou seja, a gente vai, né, estudar na aula de hoje como ocorreu as manifestações artísticas durante o Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Porque quando a gente fala em arte na pré-história, a gente vai estar falando de uma produção artística que foi produzida nos períodos Paleolítico, Neolítico e também na Idade dos Metais. E de um modo geral, essa arte pré-histórica, ela vai compreender pinturas que foram realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas, estatuetas, além de outras manifestações artísticas. No próximo slide, temos aí algumas características da arte no período paleolítico.
Primeira característica são as mãos em negativo. Então, esse tipo de arte era feita em argila, com argila, no interior das cavernas, onde eles começaram a desenhar e também pintar animais. Então, eles utilizavam esse elemento da natureza, no caso a argila, eles retiravam a argila da natureza para fazer essas representações, né, para fazer a pintura dos animais, mais precisamente no interior das cavernas. Outro ponto interessante é a interpretação da natureza. As suas imagens produzidas nas cavernas revelam traços de força, mas também de movimento. Então, eles costumavam também produzir figuras de animais selvagens, como era o caso dos bisontes, né? E eles também gostavam de representar traços mais leves e frágeis, como é o caso da representação dos cavalos, né, daquela época. Então, isso é a interpretação da natureza, eles utilizar, né, figuras do seu cotidiano da natureza e fazer esses tipos de representações. Outra característica está relacionada à escultura. Eles reproduziam, né, de um modo geral, as mulheres nessas esculturas. E essas mulheres, como vocês podem observar na imagem ao lado, elas eram representadas com quadris volumosos, seios grandes e também a cabeça junto com o corpo, né? A cabeça, ela se juntava com o corpo. E temos aí também os instrumentos. Eles utilizavam para fazer as pinturas, óxidos minerais, osso, carvão, sangue de animais e vegetais, e também o pó proveniente da trituração de pedras para fazer as mãos em negativo. Então, também outra característica, e também volto a enfatizar novamente para vocês, o fato deles estarem retirando da natureza elementos essenciais para fazer essas representações artísticas. Próximo slide, temos a arte também, dando continuidade, né, a arte no período paleolítico, com as figuras rupestres. Arte rupestre, pintura rupestre ou ainda gravura rupestre. São termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período Paleolítico Superior, que foram gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. Então, muitos estudiosos da área costumam afirmar que a arte rupestre ela tinha um caráter educativo, onde os mais adultos, né, os adultos ensinavam para os mais jovens alguma determinada técnica, né, que eles faziam no seu dia a dia. Então, essas pinturas rupestres eram gravadas no interior das cavernas, né, nas paredes das cavernas e também nos tetos rochosos. No próximo slide, temos aí como se fosse representações, né, dessas figuras rupestres, de acordo com o ano que ela foi produzida e de acordo com o local que ela foi produzida. Então, temos aí imagens de registros de pinturas rupestres na Austrália, em partes da Europa, na África, na Ásia e também nas Américas. Ok? Então, cada representação dessa figura, né, elas podem variar, elas podem ter a sua forma, né, diferente, né, de acordo com a região
que ela foi produzida e também de acordo com o ano que ela foi produzida, certo? Próximo slide, temos a arte no período Neolítico. Então, o período Neolítico é um período que apresenta grandes transformações e avanços em relação ao Paleolítico. Esses avanços podem ser destacados principalmente na sedentarização do homem por meio do domínio, de certas técnicas agrícolas e também da domesticação de animais. Então, é nesse período que o homem ele deixa de ser nômade e passa a ter uma residência, uma moradia fixa. O homem ele passa a ser sedentário. E com tudo isso, com todas essas transformações, a arte nesse período, ela também vai se modificar, ela também vai seguir esses avanços. Então, isso permitiu que o homem desenvolvesse novas ferramentas que trouxeram melhoria para a sua vida. Esses avanços refletiram-se diretamente na construção dos monumentos megalíticos, que vocês podem observar isso aí na imagem ao lado. Esses monumentos eram enormes complexos feitos por um amontoado de grandes rochas. Então, nesse período neolítico, que é um período de avanços, técnicos, então a principal representação artística desse período é justamente a construção desses monumentos megalíticos, certo? Próximo slide, temos aí a arte, na Idade dos Metais. Então, com a descoberta dos metais, a arte começa a adquirir outro aspecto. Nesse período, ela esteve marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e também da expansão das técnicas de fundição. Então, nesse período, destacam-se os utensílios, instrumentos e ferramentas fabricados com o intuito utilitário. Então, eles começam a fabricar essas peças de metal. Tudo isso foi possível devido ao desenvolvimento das técnicas de fundição e também da metalurgia. E eles vão começar a fabricar utensílios que vão ser utilizados no dia a dia, ok? Próximo slide, temos aqui a nossa atividade da semana. Então, na nossa atividade, vai ser bem simples. É uma atividade de fichamento, basicamente. E vocês vão ter que seguir 2 passos. No primeiro passo, vocês vão ter que construir uma tabela no caderno, como segue o modelo abaixo. Então, nessa tabela, vocês devem colocar na primeira linha o nome Arte na Pré-História. Depois, você vai dividir essa tabela em 3 colunas. Na primeira coluna, você coloca o nome Arte no período Paleolítico. Na segunda coluna, o nome Arte no período Neolítico. E na terceira coluna, o nome Arte na Idade dos Metais. Feito isso, você vai para o passo 2, depois que você construiu a sua tabela. No passo 2, você vai colocar em cada coluna, escrever 3 características do tema apresentado. Ou seja, na aula de hoje, a gente falou sobre a arte nesses 3 períodos da pré-história. Então, mediante o que foi exposto na aula de hoje, vocês vão fazer no caderno, colocar no caderno 3 características da arte no período paleolítico, 3 características da arte no período neolítico e 3 características da arte na idade dos metais.
Não precisa você escrever muito. Eu quero que você seja sucinto, que você resuma nessas características e coloque de fato na tabela apenas as características importantes, né, as mais importantes, né, de acordo com cada período apresentado, certo? Então, repetindo, 3 características para a arte no período paleolítico, ou seja, 3 características que resumem a arte nesse período, 3 características arte no período neolítico e mais 3 características da arte na idade dos metais, certo? E para finalizar, próximo slide, temos aqui os professores e as turmas, ou seja, você vai ter que enviar a sua atividade para o seu respectivo professor. Ou seja, primeiro A, enviar a atividade para a professora Nani. Primeiro B, enviar a atividade para o professor Rômulo. Primeiro C, enviar a atividade para mim, professora Andresa. Primeiro D, professora Catiane. E primeiro ano E, também a professora Catiane. Então, envie a sua atividade para seu respectivo professor, certo? Então, finalizo agora mais uma aula de arte. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, tá, gente? Curtir os vídeos, né, que estão sendo produzidos pelos professores. E até a nossa próxima aula.